Um rei assassino renasce como criança e agora precisa escolher entre proteger sua família ou repetir os erros do passado. O episódio 2 de The Beginning of the End trouxe cenas fortes, animação questionável e muito desenvolvimento para o Arthur. Será que a série está no caminho certo? Vamos conferir tudo isso nesse vídeo. Oi, eu sou o Kurama e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, galera, chegamos no episódio 2 e a gente já começa a cena com um flashback do passado do protagonista, onde ele tem que tomar uma decisão difícil. Ele acaba eliminando a família de um assassino que foi contratado por alguém para se livrar dele. Mas a cena é muito mais do que isso. Esse mundo onde o Grey vivia era realmente um mundo terrível, onde tudo terminava em morte. Até mesmo para você ser o próximo rei, você tem que matar o rei antigo. Não pode só passar a coroa pro outro. E aí, nessa cena que ele acaba eliminando a família do acusado, é meio que foi de forma indireta um pedido do cara, porque a família dele ia ter que retornar para a terra natal e elas iam sofrer um destino pior que a morte. E o Grey então decidiu aplicar uma morte rápida para elas. Essa decisão eu não retrato nela nem como certa ou como errada, eu deixo para vocês julgarem, mas realmente não é uma decisão fácil de se tomar. Voltando à nova vida do Arthur, ele tá lá treinando com o pai dele tá todo animado de treinar o seu filho, ele até queria que o filho dele usasse as luvas dele para meio que seguisse adiante a tradição dele. No entanto, isso não faz o menor sentido, porque olha o tamanho dessas luvas para mãozinha do protagonista. O Arthur, claro, prefere usar uma espada de madeira, até mesmo porque ele considera uma espada melhor, porque ela te dá uma distância melhor contra seu rival. E, basicamente, ele derrota o pai dele, quebrando o galho que ele estava usando, e ele faz isso concentrando a mana dele na espada. Novamente, isso é algo impensável para um garoto de 4 anos. Arthur mostrando que é um gênio, e por causa disso começa uma discussão entre os pais dele. O pai do Arthur, o Ray, quer mandar o garoto para a cidade para que ele possa estudar com um mestre mais qualificado. Mas claro, a Alice é contra essa ideia. Como assim? Ele quer enviar o bebê dela para a cidade sozinho. É então que o garoto dá a solução mais prática, que é porque não vai todo mundo junto. E aí os pais dele acham a ideia maravilhosa e em poucos dias eles já preparam a viagem. E quem vai acompanhar eles é o antigo grupo dos pais dele. São chamados de chifres gêmeos. No Brasil seriam chamados de corno. O grupo em si não chama muito a atenção. Quem se destaca mais é uma personagem pouco expressiva, que tem um olhar meio frio. O nome dela é Jasmine. Ela não parece ser uma má pessoa, é apenas alguém reservada. O grupo seguiu viagem, eles não tinham muitos problemas. A única coisa que constantemente era uma ameaça para eles eram as feras mágicas e os monstros que apareciam, basicamente lobos. E novamente o anime volta a decepcionar um pouco na animação. É decepcionante nas cenas de luta, parece Slide Souls passando. Olha essa cena dos lobos. Cadê o impacto, o sangue, a energia? Até o treino do Arthur é mais interessante do que isso. As cenas de luta contra essas feras é muito estática, é muito parada. Você não vê os movimentos, você só sabe que o personagem deu um golpe e que o lobo morreu. É isso. É assim que se resume as cenas de batalha nesse episódio. Novamente decepcionante. Os ataques são mostrados em imagens congeladas com o inimigo já derrotado na cena seguinte. Até mesmo os chifres gêmeos, que eu esperava ver mais dos poderes deles, é claro que mostra. A arqueira usa arco, mas é tipo, ela tá segurando o arco e na outra cena o lobo já foi atingido e morreu. Eu esperava por lutas o mais interessantes. Personagens são só mostrados em poses com efeitos visuais genéricos. Esse anime ainda pode melhorar, mas esse episódio 2 foi outra decepção na parte de luta. Na verdade, parece que se preocupa mais em mostrar umas cenas mais fluídas e dinâmicas quando o Arthur treinando. Aí sim é bem melhor. O grupo decide acampar. Provavelmente a carne que eles estão comendo é dos lobos. O Arthur percebe que
A mãe dele tá um pouco estranha, então temos uma cena interessante quando a Alice vai curar o pai do Arthur. O grupo, eles se viram para ficar vigiando, observando se não tem ninguém vendo a Alice usando os poderes dela. Então a gente compreende um pouco mais sobre ela. Então, galera, aparentemente nesse mundo, o poder da Alice é raro. No primeiro episódio eu não sabia, para mim era só uma pessoa usando magia de cura, mas pelo visto essa magia dela é algo raro e muitas pessoas poderiam estar interessadas em conseguir essa magia à força. É por isso que a família do Arthur mora isolada e afastada da cidade. Então, o cara de cabelo vermelho, o Adam, o cara que usa a lança, ele decide treinar, mas quem ele chama para lutar é o Arthur, porque ele implicou com um garoto de 4 anos. De tantos alvos que ele podia ter escolhido, tipo o pai do Arthur, ele decidiu escolher logo um moleque. Até o Arthur se questiona por que ninguém vai parar esse treinamento. Claramente ele estava em desvantagem. Mas né, galera, o Arthur, ele é safo. Ele consegue surpreender o Adam com a sua velocidade. No entanto, ele é só uma criança, né? Ele perde e quase se machuca. E claro, todo mundo fica impressionado com a habilidade de um garotinho, mas quem fica mais fascinada pelo Arthur é a Jasmine. Ela quer aprender esses movimentos que ele fez com os pés, como ele conseguiu usar a magia para ficar mais veloz. Então, durante a viagem, o Arthur continua treinando com os membros do grupo. Ele treina basicamente com todos, ele aprende bastante coisa durante essa viagem. A gente sabe que o Arthur quer ficar mais forte o mais rápido possível. E quem está mais interessada nele, como eu já disse, era a Jasmine. Ela começou a passar muito mais tempo com ele, eles meio que viraram amigos. E finalmente o Arthur ensinou a habilidade mais importante que ele poderia ensinar para ela, a corridinha do Naruto. Sim, a corridinha do Naruto. Finalmente, agora que ela sabe isso, a mente dela se abriu e se expandiu para um nível superior. A amizade deles foi ficando mais forte, o que surpreendeu o pessoal do grupo, porque aparentemente a Jasmine, ela não é muito sociável. A gente ainda não sabe muito sobre o passado dela, ou o que ela passou e por que ela é desse jeito. Eu nem sei se ela vai voltar a ser mais trabalhada no futuro, porque eu não li a webtoon, não toda. Eu parei exatamente nesse capítulo que foi adaptado no anime. A Jasmine entrega uma adaga para o Arthur, uma adaga especial, porque ela tem uma espécie de corda, e eu não fazia a menor ideia como é que ele ia usar isso na luta. Então, novamente, a mãe do Arthur fica enjoada. Claro, já estava óbvio que ela estava grávida, mas o Arthur ainda não tinha se ligado nisso. A viagem segue, mas o grupo acaba se deparando com um grande problema. Então, galera, eles são emboscados por um bando de bandidos, na verdade uma centena, tem vários deles, e a batalha é extremamente difícil. Os chifres gêmeos meio que me decepcionaram um pouco. Eles claramente têm uma vantagem pela magia e pela habilidade deles, mas o número superior de bandidos supera a habilidade deles. E quanto às cenas de batalha, novamente, a maior parte é cena estática. E no meio dessa confusão toda, o pai do Arthur pede que ele fuja com a mãe dele. E claro, o Arthur nega. Então vem a revelação, que já estava na cara de todo mundo. O pai dele disse que a Alice estava grávida e que o Arthur tinha o dever de proteger o seu irmãozinho. Emocionado, o garoto toma a decisão, foge com a mãe dele. No entanto, eles são emboscados porque o grupo, além de ter bandidos armados, eles tinham também um mago. E esse mago lança uma magia no Arthur e na mãe dele, só que o Arthur consegue proteger a mãe. No entanto, ele é atingido e cai do penhasco. Mas antes, ele joga a cordinha dele para prender o bandido e assim levar ele junto. Essa cena do Arthur caindo, os pensamentos que ele tem, essa cena sim é muito bom, é muito legal. A gente volta a explorar um pouco melhor o desenvolvimento emocional do personagem. Ele está cada vez se tornando mais humano. Isso se liga diretamente à primeira cena que a gente viu durante o episódio. Naquele momento, o Arthur não fazia muita ideia do objetivo daquele homem, de certa forma, proteger a família dele, e agora o Arthur estava fazendo a mesma coisa, de proteger a mãe dele e o irmãozinho. Em outro momento emocionante, o Arthur chega a chorar de novo. A gente só viu ele chorando no primeiro episódio, no final do primeiro, ele chora de novo agora no final do segundo. Eu acho que vão deixar ele para chorar em todos os finais do capítulo. O Arthur cai, mas só que esse bichão
estava atrás do Arthur por algum motivo. Como eu disse, foi nesse capítulo que eu parei de ler a webtoon. Lá a cena é um pouco diferente essa coisa, esse monstro, bicho, eu não sei como chamar ele, não me lembro do nome dele agora. Ele tá meio que numa caverna e ele guia o Arthur até lá. Não mudou muita coisa essa adaptação para o que estava escrito na webtoon. O episódio terminou aí, agora é ver o que esse demônio quer com o Arthur, qual é o interesse dele no garoto. Provavelmente ele quer aprender a corridinha do Naruto, mas a gente já viu pela cena pós-crédito no primeiro episódio que ele já sabia sobre o Arthur. Eles têm alguma ligação? A gente, pelo visto, vai descobrir tudo isso no próximo episódio. Esse episódio avança a trama de forma sólida, explorando o passado do Arthur e seu desenvolvimento como personagem. No entanto, a animação das lutas ainda é um ponto fraco, especialmente considerando o potencial da série. Eu não entendo como é que alguém pegou uma série tão grande e é tão desleixada com ela. E vocês, o que acharam do episódio? Concordam que a animação poderia ser melhor? Ou a história compensa desse problema? Deixem nos comentários. Se gostou dessa análise, não se esqueça de curtir e se inscrever. No próximo vídeo vamos explorar mais as revelações do episódio 3 e descobrir o que esperar do encontro do Arthur e esse demônio. Até lá!